Vamos conversar agora com a cientista política Deise Chiocari, que atende mais uma vez a CNN Brasil. Deise, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Deise, eu queria começar a nossa conversa pegando um gancho dessa pesquisa que foi divulgada agora aqui para São Paulo, sem me prender muito aos números, mas a gente diagnostica consegue diagnosticar nessa pesquisa do IPESP em São Paulo uma recuperação do prestígio do presidente Jair Bolsonaro, né? Que é algo que a gente tem notado em basicamente todas as pesquisas que têm sido divulgadas nesses últimos 15 dias ou no último mês. A que a senhora atribui essa recuperação de prestígio do presidente Jair Bolsonaro num cenário que é difícil para qualquer presidente da República que estivesse exercendo o cargo, né? Com guerra, com pandemia, com inflação alta, com taxa de desemprego muito alta também? Tem um efeito que a gente tem identificado na ciência política que se chama um efeito incumbência. Sempre um pouco antes das eleições, o mandatário que está concorrendo à reeleição, ele usa a máquina pública a favor dele e acaba injetando mais dinheiro na economia e na sociedade como um todo. Assim, para dar o nome exato, né, a gente tem visto isso através do Auxílio Brasil. Então, isso indica também esse crescimento na popularidade do presidente Jair Bolsonaro e daqueles que ele apoia, né? Tem um outro ponto também, a gente tem visto o presidente Jair Bolsonaro em campanha, né? Ele está percorrendo os estados e isso não tem acontecido com a terceira via, que está muito desorganizada, e o ex-presidente Lula, que ainda está fazendo as suas coligações. Tem um outro ponto também. A janela partidária que terminou agora, ela beneficiou extremamente o presidente Jair Bolsonaro, que tem no seu partido o maior partido do país hoje. O Centrão, que apoia ele, também está com grande vantagem. Então, isso acaba refletindo nos estados. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa pesquisa foi o número de pessoas que ainda não sabem quem votar, o número de indecisos, né? Isso me mostra um pouco daquilo que a gente sempre fala, assim, de como a população ainda tem uma certa rejeição à política, né? Não é um assunto de interesse e um assunto fácil de ser tratado. Pois é, não está no dia a dia das pessoas ainda, né? Deise, a Basília Rodrigues, nossa analista de política, quer fazer uma pergunta para você também, ao vivo, lá de Brasília. Oi, Basília. Oi, tudo bem? Deise, Colombo. Pois é, eu queria que a senhora pudesse explicar até essa diferença, como a gente, do ponto de vista qualitativo, deve olhar para o dado da pesquisa espontânea e a estimulada. A diferença é estimulada quando a pessoa é perguntada exatamente sobre o nome do candidato, e a espontânea quando ela tem que lembrar, né, pensar em quem votar. Te pergunto isso porque a diferença é muito grande. Quando a gente olha para os dados espontâneos, quase que empata. Até essa observação que você fez, Colombo, há pouco, perguntando para o Uribe, é algo que também se destaca na pesquisa eleitoral para presidente da República. Quando você olha ali para a planilha da pesquisa espontânea, então quando o eleitorado é perguntado em quem você vai votar para presidente da República, Lula e Bolsonaro também aparecem muito próximos, né? Nessa pesquisa espontânea, mas na estimulada aí você vê aquela disparidade. Então, quando há pré-definição do nome do candidato, as pessoas se localizam de uma maneira diferente nessa pesquisa. A senhora pode explicar, então, essa diferença da espontânea para a estimulada e se quem está perdendo pode se manter mais confiante na pesquisa por causa da espontânea? Nossa, Basília, tem um monte de fatores para a gente analisar, né, nessa tua pergunta, mas vamos lá. Ela é bem importante. Na pesquisa estimulada, normalmente tu vai com aqueles nomes que eles falam primeiro. Isso é identificado nos estudos da ciência política. Então, por exemplo, se eu chegar para ti e perguntar, tu votaria, sei lá, no Ciro, no Lula ou no Bolsonaro? As pesquisas indicam que normalmente o primeiro nome vem na frente. Na espontânea, a gente tem que prestar atenção num fator que eu tenho ressaltado já há bastante tempo. Os dois personagens que estão mais na mídia, que são mais os alvos de notícia, são o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Então, é normal que as pessoas sempre se refiram a eles. Por exemplo, Ciro Gomes, que corre por fora, ainda não é uma candidatura que tem visibilidade, obviamente, porque a gente não chegou no período eleitoral. Então, ele fala muito mais agora
para aquelas pessoas que já são adeptas dele. Então, isso é muito normal, principalmente esses dois nomes. A gente tem que entender também que é a primeira vez em muitos anos que a gente vê dois personagens políticos muito fortes disputando a presidência da República, né? Eu sempre falo isso assim nos meus estudos, que a primeira vez que eu prestei atenção no presidente Jair Bolsonaro foi quando ele foi chamado de mito, porque até então na política recente brasileira a gente estava acostumada com o mito Lula, e eu falo isso unicamente do ponto de vista histórico. Aqui em São Paulo, o Haddad é o nome mais lembrado também por ser o mais popular, por ter uma ligação com o ex-presidente Lula. O nome dele vai e volta nas menções do ex-presidente, né? Por mais que exista algumas rejeições no meio. E o Tarcísio de Freitas, a gente sabe que ele tem feito uma campanha muito forte aqui no interior do estado com o apoio do presidente Bolsonaro, né? Esses nomes, eles têm umas explicações, assim, alguns por ter uma relação com a chapa majoritária, a presidência da República, e outros pela própria movimentação no estado de São Paulo, né? E o Haddad também já foi prefeito da capital, então é normal que as pessoas lembrem mais do nome dele, né? Agora, Deise, você lembrou dos nomes mais lembrados pelos pesquisados, né? Lula e Bolsonaro são dois políticos populares que têm, cada um ao seu modo, um jeito de conversar muito particular com o público, com o eleitor. E a gente, é verdade, quando você citou esse aspecto, eu me lembrei, a gente fala muito Lula, fala muito Bolsonaro e fala muito terceira via, né? Porque a terceira via, por enquanto, ela não é exatamente uma figura, uma pessoa, ela não é um símbolo. Por enquanto, é alguma coisa que eu não sei dizer exatamente o que é. Quando é que vai deixar de ser algo inanimado, né? A terceira via, para a gente falar, ó, o candidato ou a candidata é esse, ele pensa assim, ele fala assim, ele promete isso, ele não vai fazer aquilo. Colombo, tua análise foi perfeita. Assim, eu acho que se a gente pudesse definir a terceira via agora, é confusão. A gente só tem visto confusão. E os nomes que têm aparecido, a gente tem que lembrar também que eles se apresentam como uma nova opção, mas assim, um deles se aceita como nome da terceira via, que é o Dória, mas tem que ser de acordo com as regras do jogo dele. O Eduardo Leite, que se apresenta como uma outra possibilidade, já começa mal, porque ele não respeitou as prévias do PSDB, então é uma terceira via que começa confusa. Simone Tebet, que é um outro nome que se apresenta, também diz que ela é um nome mais provável, mas assim, é muita confusão, eles não têm nem sequer uma agenda, estão muito mais preocupados em definir um nome para uma terceira via que começa extremamente confusa e caótica, do que propriamente uma agenda. E tem um ponto sobre a ótica da ciência política, e a gente sempre fala isso, assim, muitos autores definem isso, o Pareto e o próprio Maquiavel, que a política ela é de um conteúdo irracional, mas tu tem que administrar a força e a inteligência. E o que a gente tem visto agora da terceira via é uma sobreposição da força. A gente não tem visto o uso da inteligência, como tu bem mesmo mencionaste. Não tem um nome para a terceira via, um consenso, não existe um consenso entre eles próprios e não existe uma agenda. Então, o que a gente tem visto da terceira via agora é uma tentativa de ser aceita pela força. E só isso não funciona na política. Bom, a gente conversou aqui no Novo Dia da CNN Brasil com a cientista política Deise Chiocari. Deise, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Bom dia de trabalho para a senhora. Até a próxima. Até a próxima. Um prazer. Obrigado.